Olá, tudo bem? Bem-vindos à aula 4 da disciplina de Química Geral. Dando continuidade ao que a gente tinha discutido já nas aulas anteriores, agora a gente já está levando em consideração o nível submicroscópico, né? A gente já chegou a discutir, a definir um pouco o que são os átomos e o que são os elementos, e a gente já identificou que cada um dos elementos da tabela periódica, ele possui um número atômico que o caracteriza. Agora, nessa aula, a gente vai discutir um pouquinho a relação da massa molar e do mol, que são unidades, né, de medida que a gente leva em consideração em química. Assim como no dia a dia você chega lá no supermercado e compra em quantidades, por exemplo, você pede uma dúzia e vem uma quantidade de 12 daquela matéria, no caso da química, como são quantidades muito pequenas e são números muito pequenos e quantidades muito grandes, a gente vai levar em consideração uma outra unidade, não mais a dúzia, mas agora a gente vai levar em consideração que a nossa unidade em química vai ser um mol. Para isso, a gente vai usar como referência o átomo de carbono, né? Então ele é utilizado como um padrão. Por quê? Porque nesse átomo de carbono, a gente já tem aqui a indicação. Lembra da aula passada? O número 12, na parte superior do símbolo, indica a massa atômica desse elemento, né? Então 12 significa que é a quantidade de prótons mais a quantidade de nêutrons. E o número atômico do carbono é 6, que é a quantidade de prótons dele. Então, levando em consideração esse átomo de carbono, se a gente pudesse dividir ele, né, pegando uma amostra desse carbono de 12 gramas e pudesse dividir igualmente cada uma das partes em 12 partes, se eu pegar uma única unidade dele, ou seja, 1/12 do átomo de carbono, eu vou ter essa fatiazinha que eu vou chamar de unidade de massa atômica. Ou seja, essa é a unidade de referência que eu vou ter para cada um dos elementos da tabela periódica. Então, qualquer um daqueles elementos, ele vai usar sempre o carbono como referência, como unidade de massa atômica. Experimentalmente, também foi determinado qual é a massa dessa unidade atômica para o átomo de carbono. Em 12 gramas, né? Então, uma unidade ela teria uma massa de 1,66054 vezes 10 a menos 24 gramas. Olha como essa quantidade é muito pequena. Então, é difícil, nessa quantidade muito pequena, eu ficar lá contando quantos átomos eu tenho presente naquela quantidade de matéria. Então, o que eu vou fazer é uma relação com massa para poder estimar a quantidade de entidades de partículas que eu tenho lá. Para isso, a gente vai recorrer, então, à dúzia da química, né, que a gente vai chamar de mol, que é uma constante, um valor que foi determinado experimentalmente. Diferente de algumas constantes que a gente tem, né, que são axiomáticas, nesse caso, ela é determinada empiricamente e foi feita pelo Amedeo Avogadro, lá na Itália, também alguns séculos atrás. E a gente vai dar uma olhadinha, então, qual é o conceito de mol? O conceito de mol, então, é a quantidade de matéria, né? Seja se for o mol de átomo, se for o mol de molécula, se for o mol de seja lá qual for a entidade, né? Que vai estar presente em 12 gramas de carbono, ou 0,12 quilogramas de átomos de carbono. E aí a gente vai ter, então, aquela relação entre, vamos dar uma olhadinha aqui, né? A massa de uma unidade atômica de carbono pelo número dessa constante e a gente vai chegar no valor de 1 mol. Então, esses números aqui, como a gente pode dar uma olhada, desde 1917, mais ou menos, quando começaram os primeiros experimentos, foi-se obtido esse valor de constante, 6,062, 10 a 23. Até a última averiguação que eles fizeram com o experimento, em 97, o valor continua praticamente o mesmo, só continua tendo um pouco mais de precisão, mas tudo isso é obtido experimentalmente. Lá nos materiais, né, para vocês aprofundarem, vai ter algumas sugestões de experimentos que podem ser feitos na prática para poder chegar na determinação desse número. Então, fica uma sugestão para poder discutir. E a gente chega, então, a essa definição, que 1 mol ele vai equivaler a 6,02 vezes 10 a 23. Nota que essa constante não tem unidade, porque depende do tipo de entidade que eu estou levando em consideração, né? Então,
1 mol de átomo contém 6,02 10 a 23 átomos. 1 mol de molécula, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. E assim, para fórmulas, para compostos iônicos, para compostos orgânicos feitos através de ligação covalente, para mol de íon, para mol de elétron. Né? Lembra quando eu tinha dito lá? É a dúzia da química, então é um mol que é a nossa unidade de medida. Então, em 1 mol de qualquer entidade, eu vou ter sempre a mesma quantidade, né, dessas partículas que a gente vai chegar nessa constante aqui. Parece um pouco abstrato, mas vamos dar uma olhadinha em um exercício que acho que fica mais fácil a gente poder entender. Então, se eu tivesse lá, né, em uma determinada situação e eu gostaria de saber qual é a quantidade de átomos em 50 gramas, né, de sódio. Então, eu peguei lá um elemento sódio, foi medido na balança 50 gramas. Eu quero saber quantos átomos de sódio eu tenho dentro dessa porção, dessa quantidade de matéria. Eu vou estabelecer uma relação. Eu sei que a massa atômica do sódio, e aí eu posso recorrer à tabela periódica. Tabela é para ser consultada, não é para ser memorizada. Talvez de tanto usar, você acabe memorizando alguns desses valores, alguns desses números. Mas o objetivo, né, na disciplina não é fazer com que o aluno fique memorizando, decorando a ordem dos elementos, aquele tipo de coisa. Tá bom? Então, recorrendo lá à tabela periódica, eu vou identificar qual é a massa atômica do sódio. Ele vai pesar 23 gramas, né, em 1 mol. Ou seja, então fazendo uma relação com o número de Avogadro, eu vou ter que, para 1 mol de sódio, que pesa 23 gramas, ou seja, em 1 mol de sódio, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 entidades. Então, em 23 gramas, né, eu vou ter esse valor. Como o que eu quero encontrar é em 50 gramas, que é a quantidade da matéria que eu estou estudando, fazendo essa relação, eu vou chegar a esse valor. Eu vou ter, então, para 50 gramas de sódio metálico, 13,08 vezes 10 a 23 átomos de sódio presente. Então, essa é a primeira relação que a gente pode fazer com ele. Mas aí vem a necessidade de se pensar, então, porque a gente estava pensando na substância pura única, né? Lá no sódio. Agora eu posso ter a molécula, que ela é composta por mais de um elemento, né? Por diferentes elementos. Então eu vou ter que levar em consideração essa massa molar, que vai ser possível calcular a massa, né, desse composto através da somatória da massa atômica de cada um dos átomos em função das quantidades que eles têm, que eles compõem aquela matéria. Então, pegando um exemplo aqui, o gás sulfídrico, que é descrito através dessa fórmula H2S, né? Essa combinação a gente vai ver nas próximas aulas como é que eles estão formando esses compostos. As quantidades são decorrentes lá da tabela periódica, né? Da periodicidade, das propriedades que cada um deles tinha, vocês lembram lá para cada uma das famílias, e a gente vai chegar a essa relação que para o ácido sulfídrico ou gás sulfídrico, porque ele está na forma de gás, né, nessa temperatura ambiente, que ele vai ser a somatória. Para o átomo de enxofre, a massa atômica é 32 unidades de massa atômica. Para o átomo de hidrogênio, a massa atômica dele é 1 unidade de massa atômica. No entanto, nessa fórmula eu tenho 2 hidrogênios e 1 enxofre. Então a minha somatória da minha massa molecular vai ser 1, que é a massa da unidade atômica do hidrogênio, vezes a quantidade de hidrogênio presente, mais a massa atômica do enxofre, vezes a quantidade de enxofre que eu tenho só. E aí eu vou chegar no valor da minha massa molecular, ou seja, da massa dessa molécula de H2S. Isso daqui vai ser importante a gente recorrer à tabela para encontrar esses valores, para resolver situações e problemas com diferentes substâncias onde a gente precisa identificar. Vamos supor que você recebe uma amostra e não sabe qual é a estrutura e qual é a fórmula daquele composto. Através da análise das massas presentes, você consegue, respeitando as leis, né, de proporção, de conservação da massa e de proporção constante das quantidades dos átomos que constituem aquele composto, de reconstituir a fórmula química, de identificar e caracterizar qual é aquele composto. Então aqui a gente pode relacionar agora com a quantidade molar, ou seja, em 1 mol, quanto eu vou ter, né, de massa, e aí eu chego nessa relação, que aí lá, lembra que no anterior, eu tinha que a minha massa molecular era
34,1 unidades de massa atômica, e agora relacionando isso com 1 mol, que é a constante de Avogadro, né? Então, para 1 mol, qual é a massa em gramas, que seria aquela massa que eu obtenho, né, na balança? Eu vou chegar a esse valor, 34,1 gramas por mol. Então, em cada mol de ácido sulfídrico, eu tenho 34,1 gramas. Isso daqui vai nos ajudar a identificar diferentes situações e problemas e poder constituir ou reconstituir e identificar quais são as fórmulas daquele composto, né, que o caracteriza. Então, a gente pode determinar por diferentes maneiras. Uma delas é a fórmula mínima, a outra maneira é através da fórmula percentual, ou seja, qual é a porcentagem de cada elemento que constitui o meu composto, e relacionar ainda a porcentagem da quantidade, né, por cento de cada um dos elementos que constitui aquele composto, fazendo uma relação com a massa molecular. Vamos pegar um exercício para poder ver e visualizar como essas coisas são aplicadas. Então, identificar através da fórmula mínima, né? Eu tenho que a fórmula mínima do acetileno é carbono e hidrogênio. Nessa proporção, para um átomo de carbono, eu tenho um átomo de hidrogênio. E a sua massa molecular também é dada, é 26 gramas por mol. Qual é a fórmula molecular do acetileno? Ou seja, essa é a fórmula mínima. Essa é a proporção mínima de átomos de carbono para átomos de hidrogênio. Será que é CH? Será que é C2H2? C4H8, H4 e assim por diante, C3H3 e por aí afora, né? Então, determinando a massa molecular do CH da fórmula mínima, eu tenho, lembra, quantos carbonos? 1. Qual é a massa atômica dele? 12. Mais quantos hidrogênios? 1. Qual é a massa atômica do hidrogênio? Vamos recorrer à tabela, 1. Então, o total eu tenho 13 gramas por mol, que é a fórmula mínima. Mas a minha massa, né, que eu preciso identificar de acetileno são 26 gramas por mol. Então, em 26 gramas por mol, quantas vezes eu tenho 13 gramas, que é a fórmula mínima? Fazendo essa relação, eu chego ao número de 2. Então, quer dizer que a fórmula mínima CH do acetileno, já que essa é a massa molecular dele, eu tenho que essa é a fórmula C2H2. Então, a gente, dessa maneira, consegue, através da fórmula mínima, que era uma das possibilidades, identificar qual é a fórmula química daquele composto, identificar quem era aquele composto, né? Vamos pegar agora através da fórmula percentual. Pode ser que aconteceu alguma situação e recebeu essas informações. Isso é bem típico daqueles programas de investigação, né? De tentar identificar e caracterizar aquele material que foi encontrado na cena do crime, em alguma outra cena que a gente precisa analisar o material que tem disponível. Então, na análise da porcentagem da massa do óxido de fósforo, esse é o composto que a gente está estudando, ele apresentou que 43,6% de fósforo está presente nesse composto. E 56,4% que está presente nesse composto é puramente de oxigênio. Então, a massa molecular desse composto, ou seja, a massa total da somatória de todos os átomos e das suas quantidades respectivas que compõem esse composto, é de 284 gramas para cada mol do composto. Então, como é que a gente faz para determinar a fórmula molecular? Ou seja, como é a estrutura, qual é a quantidade, a relação de cada um desses elementos que fazem parte da molécula de óxido de fósforo. Ou seja, o fósforo eu tenho 43,6 é a porcentagem dele, a massa atômica dele é 31, então eu tenho essa relação de 1,41. A massa atômica, a porcentagem de oxigênio presente no óxido de fósforo é 56,4. Cada átomo, então, de oxigênio tem a massa molecular de 16, eu tenho essa relação de 3,525. Fazendo essa relação, eu não posso ter uma fórmula, como a gente viu aqui no exemplo anterior, C2H2. Eu não tenho C2,3, 2, alguma coisa. Eu preciso de números inteiros para manter e respeitar essa proporção. Então, eu vou ter agora, fazendo essa relação aqui, para chegar no número inteiro. Dividindo os dois pelo menor número, para manter, né, essa unidade, eu tenho 1 para 2,5. Note que eu ainda continuo com um número não inteiro. Então, agora,
eu faço, né, uma multiplicação para poder chegar no menor número inteiro possível, que é essa relação 2:5. E aí agora, levando em consideração, eu vou ter que a minha fórmula mínima para o átomo óxido de fósforo vai ser P2O5. Fazendo os cálculos da massa molecular dele, da fórmula mínima, dividindo então pela massa molecular total do meu composto, eu vou chegar a esse número de 2. Então eu vou ter essa relação, ou seja, a minha fórmula mínima eu encontrei, P2O5, e eu vou chegar na fórmula do óxido de fósforo de P4O10, ok? E aí também eu posso fazer dessa mesma maneira uma outra possibilidade de relacionar a massa com a massa molecular, ou seja, para cada um deles, a massa que eu tenho molecular mais a porcentagem, e aí, desenvolvendo essa regra de 3, eu chego nesses valores novamente. Então eu tenho 2 caminhos diferentes. Se lembra que no início que a gente tinha 3 possibilidades por meio da fórmula mínima, por meio da fórmula percentual, e no terceiro caso relacionando a fórmula percentual com a massa molecular. E aí a gente consegue determinar esse composto, né? Então, aqui a gente já começa a levar em consideração de que maneira a gente pode representar essas reações químicas, né? Tem várias possibilidades. Sólido originando sólido e gás, através de aquecimento. Então, toda essa simbologia a gente vai utilizar agora para descrever e para dar informação dos nossos processos. Por outro lado, é muito importante ter esse conhecimento, porque conhecendo os conceitos básicos disso, a gente pode interpretar essas equações. E ao invés de ver, a gente, né, consegue fazer essa descrição da decomposição de um composto formando outro. Então, com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje, chegando então até a determinação e a expressão, a determinação das fórmulas químicas, que vão fazer parte, né, das expressões das equações químicas, para a gente poder descrever os nossos processos. Olha lá naquele nosso triângulo, o que eu observo macroscopicamente, né, eu recorro ao modo submicroscópico para poder entender como acontece e vou recorrer a outro vértice do triângulo, a simbologia, através de equações, né, e símbolos químicos dos elementos para poder descrever aquilo que está entendendo. Dessa forma a gente consegue fechar o ciclo desse triângulo e consegue ter um melhor entendimento da matéria. Então, dê uma olhadinha no material que é sugerido para vocês poderem aprofundar e na próxima aula a gente retoma como a gente vai manter, então, essas questões do balanceamento dessas equações. Ou seja, a gente está vendo alguns números aqui na frente. Tudo bem? Bons estudos e até a próxima aula.